Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Por que surgem bolhas de gás quando as lascas de mármore são imersas no vinagre? Pois muito bem, pessoal, um exercício bem parecido com esse anterior aqui, mas a gente vai reexplicá-lo aqui. Pessoal, o seguinte, primeiro a gente tem que entender o quê? O que é um mármore? O mármore é carbonato de cálcio, ou seja, é essa estrutura aqui, ó. Vamos escrever da fórmula molecular, tá? Então nós temos aqui, ó, CaCO3, o quê? Sólido. Mas, o que a gente tem que ter noção aqui, pessoal? O vinagre é uma solução de ácido acético. É aquele que a gente serve para temperar a salada. Eu, particularmente, não gosto, tá bom? Mas eu vou escrever estrutura aqui, porque é um ácido orgânico, só que a gente utiliza bastante quando a gente começa a estudar ácidos, essas coisas, tá bom? Então, nós temos aqui, ó. A estrutura dele é exatamente essa daqui, tá bom? Então, como ele é um ácido orgânico, pessoal, o que se trata aqui com ácido orgânico? A gente tem que entender que ácido orgânico, ele libera apenas um H+, para a solução, tá? Então, quando há uma ionização do ácido orgânico, cada função do ácido libera um H+, tá legal? Então, isso é tudo. Se ele tem duas funções, seria dioico, né? Aí em relação para quem tem o conceito maior de orgânica. E, pessoal, a gente tem que entender o quê? Ácido acético é exatamente isso aqui, ou seja, libera um H+ para a solução. E o carbonato de cálcio, a gente tem que ter uma ideia do que nós temos que saber que o cálcio, a carga dele é 2+, e a carga do carbonato é 2-. Nós temos que saber isso daqui? Temos que saber. E sim, isso é um saco. Tá bom, pessoal? Então, o que a gente tem que entender? Isso aqui ocorre, essa reação ocorre. Ou seja, a gente tem que entender o quê? Que o positivo de um reage com o negativo do outro. Ou seja, o cátion do carbonato de cálcio reage com o ânion do vinagre, que é o ácido acético. Então, o acetato aqui, nesse caso. E o carbonato, que é o meu ânion, né, do carbonato de cálcio, vai reagir com o positivo do ácido acético, que é o H+. Beleza? Então, pessoal, aqui vai ficar como? Lembre-se, cada acetato, eu tenho o quê aqui? Eu tenho uma carga negativa. O cálcio tem quantas cargas positivas? Eu tenho 2, não tenho? Então, eu vou precisar de 2 ânions acetato para um cálcio. Então, eu posso escrever mais ou menos isso daqui, né, pessoal? Ó. Então, ó, H3, C dupla O. Vamos colocar o O aqui, ó, tá? Eu vou colocar ele entre parênteses ou em colchetes, como a gente tem o costume, e 2, Ca. Só para a gente fazer a representação aqui, ó. Mas a gente não pode esquecer que cada ânion acetato, ele tem um menos. Olha aqui, ó, um menos. Se cada um tem um menos e o cálcio tem 2+, eu preciso de 2 menos, certo? 2 menos com 2+, 0, tá bom? E vai reagir formando o nosso famoso ácido carbônico. Basicamente água da chuva, tá, pessoal? Acidez bem fraquinha. No entanto que a gente até bebe água da chuva, então não teria problema nesse aspecto. Só que vocês viram que eu coloquei essa representação aqui? Colocando essa representação aqui, o que eu tenho? Eu tenho, literalmente, significa que é instável esse ácido, ou seja, é água mais gás carbônico. Então, no momento que se forma o ácido carbônico, ele se transforma em água e gás carbônico. Esse é um gás, tá? E essas são as bolhas de gás que surgem, tá? Por que surgem as bolhas de gás quando lascas de mármore são imersas no vinagre? Por causa de exatamente isso. O cálcio reage com o íon acetato, formando o acetato de cálcio e formando o ácido carbônico. O ácido carbônico se desfaz porque ele é muito instável, tá? Se transformando em água e CO2. Então, essas bolhas nada mais é que o quê? Gás carbônico. Então, aqui, ó, gás carbônico é o
gás. Claro, não se encontra balanceada a reação. Para balancear, é só colocar um 2 aqui que tá tudo certo. Então eu expliquei o que acontece. Agora vamos ver as alternativas. A. Minúsculas bolsas de ar aprisionadas no mármore durante a sua formação são liberadas? Tudo bem que ela tem espaços, tem os chamados interstícios, mas não é por causa disso, tá? Não é por conta disso. B. O ar dissolvido no vinagre no momento de sua fabricação é liberado? De jeito nenhum. O vinagre é só pegar ácido acético e colocar em água, numa concentração de 4%. Só isso, tá? É o vinagre. Então, não pode ser. C. Os átomos do mármore e do vinagre se reorganizam para formar novas substâncias. Sim, é exatamente isso daqui, ó. Tá vendo? Os átomos, eles não estão se reorganizando. Então, nós temos... Vamos considerar cada átomo aqui. Mas vamos considerar, para a gente ficar um pouquinho mais, né? O entendimento melhor, em vez de falar átomos, que é átomos, o correto é átomos, a gente tem que ver o quê? Vamos ver essas substâncias, tá? Ou essas espécies. Tá vendo que nós temos os cátion cálcio, espécie, o ânion carbonato é uma espécie, o ânion acetato e o ânion e o cátion hidrogênio. Eles se reorganizam formando acetato de cálcio mais ácido carbônico, se transformando em água e mais gás carbônico. Então eles se reorganizam para formar novas substâncias. Então tá certo isso aqui, tá bom? E D, o mármore se vaporiza? De jeito nenhum. Ele não vai se vaporizar, ele é consumido, ele é dissolvido e não vaporizado, tá bom? Então a gente não pode ter esse conceito. Então tá aqui a resposta desse exercício. Tá vendo que eu demandei um pouco mais de tempo justamente por conta do quê? Por conta de ter que explicar, né, o passo a passo. Mas se tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho, deixa aí nos comentários, é muito importante. Assim que eu visualizar, eu tiro a dúvida de vocês também, tá legal? E se também vocês quiserem alguns exercícios, só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu faço pra vocês, tá certo? Então, se você chegou até aqui, eu quero saber se você engaja mais o vídeo. Coloca aí nos comentários, hashtag exatamente química ou hashtag classificação das reações. Para eu saber se você chegou até esse ponto aqui. É muito importante, que ajuda o canal a crescer. E é claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio de vocês. Vocês curtem, comentem e compartilhem. Isso é muito, mas muito importante aqui para o canal, tá bom, pessoal? Eu fico extremamente agradecido. Tá legal? E eu convido a você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E também ajuda a comunidade exatamente crescer cada vez mais. Isso é muito, mas muito importante aqui para nós. Tá bom, pessoal? E também convido vocês a curtirem e se inscreverem nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Dá essa força, essa moral para nós. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!